Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Olá! Bora para mais um episódio do Mesa de Afrodite, podcast que fala sobre alimentação, alimentos e tudo que permeia esse assunto tão rico. Comigo, então, eu tenho a nutricionista Thaís Ponte, minha amiga, idealizadora e coordenadora do projeto Nutris na Feira, que no momento rola na FAI uma vez por mês. Gestora do Núcleo do Rio Grande do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Thaís é mãe do Theo, de 12 anos, e uma defensora da agroecologia como principal fonte de alimentação do ser humano. Oi, Thaís. Oi, Simone, é um prazer estar aqui para conversarmos sobre esse tema tão importante que é a alimentação saudável. É uma honra. Então, e alimentação saudável quer dizer uma dieta saudável. E quando a gente fala em dieta, as pessoas já pensam que sempre a dieta é para emagrecer. Mas não, existem vários tipos de dieta e uma nutricionista que é a pessoa que vai ditar essas dietas para cada tipo de pessoa, enfim, e para cada objetivo, né? Porque a dieta, então, é um plano alimentar que vai atingir determinado objetivo como saúde, perda de peso, sim, ganho de massa muscular, controlar colesterol, outras coisas que podem estar precisando de atenção na nossa saúde, né, Thaís? Não só emagrecer. Sim, como nutricionista, né, eu sei que existem muitas informações e até desinformações sobre dietas, né, e hábitos alimentares. Então, por isso hoje a gente vai simplificar um pouco esse assunto, né, mostrando os principais tipos de dieta, como adotar escolhas mais equilibradas no dia a dia. E sim, a dieta também, a gente tem que desmistificar o termo dieta também, porque as pessoas já associam a emagrecer, né, e na verdade não, a dieta, ela é para tu ter um hábito de vida saudável, né, tanto no processo quando a pessoa precisa emagrecer ou ela precisa mudar por uma questão de saúde ou de doença, né? Então, o papel do nutricionista também ele vem muito como uma prevenção à doença, né? Então, assim, a gente sempre reforça que o nutricionista, né, o papel do nutricionista e a pessoa que vai procurar um nutricionista, ela venha de uma forma inicial preventiva, né? E não esperar chegar lá na fase onde ela tem sintomas, assim, desconfortáveis que acendam a luzinha para que ela pense que ela está com algum problema, né. Então, assim, é isso. Sim, porque às vezes uma pessoa é magra, está no seu peso lá ideal, mas tem alguma coisa, seja uma intolerância, uma alergia, que vai fazer com que a dieta dela mude e seja outra. Sim. Tudo bem que hoje, né, hoje não, há muito tempo, o emagrecimento eu acho que é o foco principal das dietas, mas enfim, a gente tem também as características de cada pessoa, como responde, né, de que forma responde às mudanças e hábitos alimentares. Eu luto com o meu peso desde os 10 anos de idade, e eu tenho hábitos alimentares super saudáveis, né, tu sabe, eu já fui inclusive tua paciente, né. Sim. Só que, tipo, a reeducação alimentar pra mim, eu sou um efeito sanfona, mas os meus exames, quando eu faço, são super bons. O que varia mesmo é essa coisa da balança, no meu caso é de emagrecimento mesmo, né, quando eu procuro dieta, porque eu realmente me alimento bem, com muita verdura, muita fruta, com coisas, fibras, enfim, com coisas que o meu corpo precisa. Então isso também, né, é importante, Thaís, Sim, qual é a característica de cada um, né. o que tu falou aí, relatou, é um passo, assim, ó, bem importante para as pessoas saberem que às vezes o peso da pessoa não significa que ela está
saudável ou ela ao contrário, né, por exemplo, tu vê uma pessoa magra que vai fazer os exames laboratoriais e tá tudo desregulado, tem colesterol alto, e contrapartida uma pessoa que pode estar com sobrepeso, tu faz os exames laboratoriais e tá tudo regular. Então assim, do ponto de vista nutricional, a pessoa que tá um pouco acima do peso, ela não significa que ela está doente, entendeu? Ela é só uma questão de ajustar se ela quer modificar um pouco o corpo e perder a massa gorda, que a gente chama, aí a gente tem estratégias para que ela possa perder um pouquinho de peso, mas focado em ganho de massa muscular, que aí é um ajuste mais estético. Então, assim, e outro ponto que tu falou, né, é a questão da introdução alimentar desde os primeiros, né, a partir dos 6 meses de vida. Isso aí vai modulando a tua forma de se alimentar, né. A gente vê, assim, que tem muitos vícios dentro do consultório, quando o paciente traz que já está acostumado desde pequeno a comer de determinada forma, e aí tu tem que também respeitar esse espaço e saber contornar, e dar opções para que aquilo ali não se torne uma coisa drástica, né, para ele, no caso, perder peso ou ganhar peso também, né. Então é Pois isso. é, eu até daqui a pouco eu quero entrar daí, né, em todas essas dietas populares, mas me traz também, assim, uma questão, uma das minhas profissões é de cozinheira, né, uma época eu exercia mais, hoje eu exerço mais o jornalismo, mas enfim. E eu tinha, pacientes com comorbidades, né, com doenças, Parkinson, câncer, que, vinham demandas da nutricionista, que tratavam elas, porque precisava de uma dieta específica e dependendo, principalmente, assim, quem faz quimioterapia, muda muito o paladar da pessoa. Então, eu tinha que camuflar alguns alimentos dentro daquela dieta para que ela comesse e conseguisse os nutrientes. Então é uma dieta muito focada realmente nisso, né, na saúde. Sim. No caso camuflar tu diz para que aquela pessoa não tivesse aquela sensação ruim de determinados alimentos que antes não faziam mal na parte sensorial, né. Muda bastante Isso. quando é tratamento oncológico, e também outros tratamentos em relação a gastrite, estômago, isso aí também está muito associado, né, ao que tu come, assim, já dá aquela sensação de ardência. Então, assim, às vezes tem alimentos que são super, sugeridos para que vão ter uma resposta ótima no teu organismo, mas a pessoa às vezes não tolera na questão, né, do tato na língua, né, quando chega na boca ali para mastigar e para engolir. Então, principalmente o oncológico, ele tem muito isso, né, ele fica às vezes com aftas na boca, em função da quimioterapia, e isso dificulta bastante, já é bastante delicado o tratamento, né, então a gente também tem que ir, e é muito individual, né, isso eu comento bastante, assim, ó, que as dietas elas são, para começar a entender como é que a gente aborda as dietas mais comuns, a gente lembra sempre que não existe uma dieta perfeita para todos. O ideal é adaptar conforme a necessidade individual e o estilo de vida de cada um. Então por isso que Sim. aí entram vários tipos de dieta, que umas estão na moda, outras não estão. Eu não gosto de dizer assim: "Ah, essa aqui está na moda", mas a gente sabe que a sociedade traz isso muito pra gente, né. E aí É. as pessoas viram o foco: "Ah, vamos fazer essa dieta", enfim, algumas que a gente vai citar por aqui. Então, E daí eu queria falar, a gente trocou uma ideia, né, a gente sempre troca uma ideia antes do papo para alinhar algumas coisas, e a gente trocou uma ideia que foi muito legal, assim, o que tu me disse que ia conversar sobre isso, jejum intermitente. sim, Porque se a gente dorme, a gente já fica horas em jejum, por exemplo. é. Então eu queria saber um pouco mais sobre, foi muito moda, né, acho que hoje eu tenho ouvido falar menos, tá, mas, se sabe há muito tempo também que se a gente faz uma refeição mais cedo, mais leve, a gente vai dormir melhor, enfim, tem todo esse conjunto de coisas. Mas e aí? Me fala sobre o jejum intermitente. Tá, Conta assim. se tempo conta dormindo, quanto tempo conta, quantas horas tem que ser, como é que é? Não tem uma regra, assim, na verdade, via de regra, a gente está em jejum, no mínimo 8 horas já conta como jejum, né, que seria o tempo que a gente está dormindo. Mas normalmente a gente não janta e vai dormir, né, a gente tem que ter aquele período ali da digestão, pelo menos, umas 2 horas, né, tu jantando, vamos supor, 8h30, 9 horas e deitando às 11, tu já começou o teu jejum ali, na verdade tu tá fazendo ainda a digestão até às 11.
E aí, tendo umas 2 horas ainda, né, de espaço para tu não comer nada antes de dormir, isso facilita muito a digestão. E depois tu dorme 8 horas, então em tese tu estaria em torno de 10 horas em jejum, né. O que começou a se popularizar é fazer jejuns acima de 10 horas, 14 horas, 16 horas, né, como uma forma de emagrecimento. Eu tenho algumas não, várias ressalvas em relação a isso, por quê? Porque eu acho assim, ó, que para tu fazer um jejum, teria que ser muito específico, né, o corpo ele se protege, né, então assim, ele tá preparado para um jejum, né, se tu fizer um jejum a cada vários dias, assim, ou a cada tanto, tu não vai sentir, assim, fome exagerada, né, o organismo ele se protege. Agora o problema do jejum intermitente é quando as pessoas, não têm hábitos, regulares, né, não consultaram uma nutricionista inicialmente, não foram consultar e decidem fazer uma dieta restritiva com jejum, e aí por conta própria, e aí a pessoa assim: "Tá, agora eu vou ficar 15 horas sem comer", entendeu, por tantos dias. Daí, claro, vai ter déficit calórico, a pessoa vai emagrecer, mas o que que ela vai estar perdendo ali, né? Tem o benefício de melhorar o metabolismo e a autorregulação da fome, porque ele tem esse papel, o jejum, mas ele também tem vários porquês, assim, ó, tu não tá tratando a alimentação como, hã, uma regra que tu porque assim, ó, uma dieta é tu se alimentar e regrar a alimentação. O jejum intermitente Uhum. é tu tá tirando o espaço daquela alimentação que era para estar entrando no teu organismo naquele determinados horários. Então assim, eu na parte clínica, em consultório, o jejum eu indico muito especificamente para uma determinado momento que o paciente já está com uma introdução alimentar, legal, já está adaptado ao plano, e de vez em quando, por exemplo, olha, fui no fim de semana, viajei, fiquei sexta, sábado e domingo só comendo, então assim, em que momento eu posso usar esse jejum? Quando chegar, se faz um jejum mais prolongado, porque ela não vai sentir fome, a pessoa, entendeu? Mas assim, de Uhum. uso contínuo, não recomendo, e para recomendar, sempre recomendo que consulte o nutricionista antes para ver as estratégias de fazer um jejum, né, porque tu pode fazer uma dieta com alimentos e a pessoa emagrecer sem precisar do jejum. Tá, e aí a gente tem, hã, muita coisa já falada que a dieta mediterrânea é a melhor dieta, né. Sim. A da longevidade, que ela tem assim, nossa, parece que ela é só maravilha. É assim mesmo? É real Sim, isso? na verdade a dieta mediterrânea ela vai junto com as Blue Zones, não sei se eu já comentei contigo, a gente já teve um papo no Nutris na Feira, sobre as zonas azuis do planeta, onde as pessoas envelhecem com saúde e chegam aos 100 anos sem comorbidades, né, e um dos lugares é na Espanha, onde tem a dieta mediterrânea, né. O que que consiste a dieta mediterrânea? Ela é a base de azeite de oliva, peixes, grãos integrais, legumes, frutas oleaginosas. Se come carne, se come, mas é aquela carne Hum. fresca, tá, que abateram um animal ali, e dentro de 4, 5 dias tá ali no açougue à disposição da comunidade, digamos assim, né. São pacientes, assim, que, tomam vinho, mas eles se movimentam muito. E os benefícios dessa dieta, por causa do azeite de oliva, porque eles usam muito azeite de oliva em troca da manteiga, no caso, né, ela é pela saúde cardiovascular, né, porque a gente sabe que os ultraprocessados, a margarina, principalmente, que para mim, eu não gosto de falar da margarina, porque é um veneno, né, se fosse para abolir da face da terra alguns alimentos que não são alimentos, a margarina seria, para mim, tá nos top 5. Então não vou entrar na ênfase da margarina, mas a trocar, a manteiga de origem animal, que ela não é ruim, né, mas assim, se troca pelo azeite de oliva, em vez de botar manteiga no pão, bota azeite de oliva. Então, e também, os peixes que são ricos em ômega 3, que a gente não é acostumado a consumir peixe, né, de costume, ainda mais aqui no sul, que a gente tem a carne, né, o gado, então a gente não tem esse hábito, então muitas vezes a gente tem que estar suplementando o ômega 3, na verdade todo mundo deveria suplementar pela falta, né, dos hábitos de comer, peixe. Então assim,
da dieta mediterrânea, eu acho que ela é a mais construtiva no sentido, assim, de gorduras boas, porque as pacientes têm medo, as pessoas têm medo de gordura, fritura, e tu falou em gordura, a pessoa já se assusta, né: "Ai, mas eu não quero comer, eu não como gordura", mas assim, abacate, nozes, castanhas, todas essas oleaginosas, né, elas contêm gorduras boas, então, assim, elas também a gordura ela é necessária para a síntese de proteína do nosso organismo para a construção do músculo. Então, assim, por isso que a mediterrânea para mim é uma das mais completas nesse sentido, ela não restringe muita coisa, ela diminui o consumo de carne, mas ela não está restringindo a proteína. Eu me lembro que quando eu fui lá fazer meu plano alimentar contigo, eu fazia exercício em jejum. E aí eu me lembro que tu me explicou, por isso que é importante a gente não dá para inventar as coisas do nada, né, procurar uma dieta, assim, na internet, era isso, sabe. Porque eu me lembro que tu me falou: "Não, como é que tu vai fazer exercício em jejum?" Não dava, né, não dá pra Sim. fazer. É, Precisa, de energia até para o músculo trabalhar ou não, enfim, tem toda uma questão, né, que a gente não pode, deixar de comer, né. claro. Porque assim, ó, vamos por partes. Tem estratégias que tu pode fazer para que se tu não está acostumado a comer de manhã cedo e se tu treina de manhã cedo, tu pode fazer uma dieta que de noite a pessoa tenha carboidrato, um pouco mais de carboidrato na dieta, porque o que que acontece? A gente precisa do carboidrato para energia, né? O carboidrato ele vai ser armazenado no corpo como glicogênio, né? Que vai dar força para o músculo crescer e também como gordura, estoca como gordura se a gente não gasta, né. Então se tu tem uma estratégia, assim, ó, que tu quer treinar em jejum de manhã, eu acho que isso aí a gente não tinha conversado, dá pra gente colocar É. uma ênfase, assim, em melhorar a tua qualidade do carboidrato de noite, na janta, e para que tu tenha um aporte maior de glicogênio quando tu for treinar, porque assim, ó, na hora que a gente acorda, tá, vamos supor, acordei, tomei um café da manhã e vou treinar dentro de 1 hora, né, mais ou menos o tempo de fazer ali sair do estômago. Aquele café da manhã, ele ainda está sendo processado, sendo digerido. Ele não chegou ainda lá no intestino, ele não foi absorvido, o glicogênio do café da manhã não chegou ainda lá na célula, não virou glicogênio. Entendeu? Mas Hum. sim, se a gente está num período de 10 horas sem comer, tu vai sentir fome, tu pode ter dor de cabeça, tu pode a glicemia, né, pode baixar, tu não pode sentir tontura, né. Se é uma pessoa que está acostumada já a treinar em jejum, aí tudo bem, mas assim, pode ter certeza que no dia anterior ela teve uma boa alimentação, né, rica também em carboidratos, porque aí isso vai dar o suporte para ela usar aquele glicogênio que está lá estocado para ela fazer atividade, né, sendo musculação ou atividade aeróbica, né. Mas assim, tudo isso é muito tu tem que conversar com a pessoa para saber, né, o que que ela está fazendo. Porque tu pode treinar em jejum? Pode, mas assim, tu tem que ter um aporte anterior ali na noite, né, para que até o teu músculo não consiga não ter perda, porque senão tu vai queimar o músculo, vai ter que queimar o glicogênio, né, se tu não tem um aporte na noite anterior, tu vai queimar a gordura, mas também tu tá queimando a massa magra, e aí o teu intuito é ganhar massa magra. Entende? Então daí, por isso que é importante, assim, pelo menos tu tomar um café ou ter alguma barrinha de carboidrato, um gelzinho de alta performance também, mas, tudo é considerável, tudo é considerável. Tá, e o que que tu me fala, porque tem crescido também bastante, pessoas que estão, hoje tem restaurantes, tem cursos de gastronomia com foco em dietas baseadas em plantas. Sim, E eu queria conversar sobre isso também, porque assim, para substituir uma carne, assim, preciso comer tanto de proteína por dia. Nossa, tu começa a ver, eu não sei quantos ovos tem que comer, quantos, porque é muito, a carne tem bastante proteína, né? Tanto sim. que tu come lá tantas gramas por dia, tantos gramas por dia e beleza, matou a charada da proteína. Quando tu não come a carne, a a proteína, tipo, tu tem que compensar muito em outros alimentos, ou num whey, enfim. Então eu queria falar um pouco aí sobre a dieta baseada em plantas também. Tá.
A plant-based, né, ela é baseada em vegetais, frutas, grãos, leguminosas e sementes, né. Pode ou não incluir laticínios, né, e ovos. E os benefícios dela basicamente melhora a digestão, porque tu aumenta o consumo de fibras, né, o teu intestino funciona muito melhor, reduz o risco de doenças crônicas, né, e ela é mais sustentável, também tem uma pegada, aí entra a questão da agroecologia, né, tem uma pegada que tu não usa carne, alimentos vivos, no caso, assim, vivos de origem animal. Mas tem a questão da proteína, assim, antigamente a gente não tinha muita opção, né, de oferta em supermercados de, por exemplo, hambúrguer de planta, uma série de alimentos que hoje surgiram e que a gente sabe que fazem bem, de origem vegetal, né. A lentilha, ela é rica em proteína, a semente da abóbora, ela é rica em proteína, e também tem uma questão assim, tu pode usar whey protein de origem vegetal, e eu sempre digo assim, as pessoas têm que entender que o uso de whey protein, tanto para Hum. musculação, mas para aquelas pessoas que precisam ganhar peso, ganho de massa muscular, por exemplo, uma pessoa acamada que estava fez um tratamento no hospital e perdeu muita massa muscular, e ela está em recuperação, ela vai precisar fazer uso de whey protein, porque ela não vai conseguir consumir, por exemplo, fora da dieta plant-based, para tu consumir, né, uma dieta normal, que tu tenha que consumir o valor X de proteína, porque assim, uma carne, ela pode ter 180 gramas de carne ali, não significa que ela tenha 180 gramas de proteína, ela tem menos. Então tu tem que comer muito, né, e isso aí é o que dificulta, às vezes, tu fazer uma dieta, com comida, porque às vezes o paciente ele não consegue ficar o tempo todo comendo proteína em todas as refeições, que é o ideal. Então a estratégia da whey protein, ela vem para somar. Por exemplo, não vou conseguir comer 2 bifes que tá pesado ali, eu vou conseguir comer um, porque o meu organismo não aguenta comer os 2. Então tá, tudo bem, mas ali de tarde, em vez de tu tomar um suco, tu vai tomar um whey, porque ali e não precisa ser um scoop inteiro, entendeu? Porque as pessoas acham assim: "Ah, eu tenho que eu vou comprar, vou comer 22 gramas de proteína no scoop", não. Se tu já tá tendo um trabalho, né, equilibrado durante o teu dia com a proteína, mas tu não vai comer um pouco menos, aí tu pode botar meio scoop, entendeu? Então isso são as estratégias para que tu consiga, fechar a proteína do dia, né. Agora o que não dá para fazer, o que muitas pessoas fazem e querem fazer pelo fácil, é trocar a proteína de origem vegetal ou animal e, trocarem pelo whey. "Ah, vou tomar só whey", então tá certo, entendeu? Aí tu perde nutrientes, por mais que o whey ele seja uma proteína isolada, né, então assim, ela já entra direto, absorve direto como proteína no teu organismo, hã, mas assim, tu perde todos os nutrientes que estão presentes em todos os alimentos, né, os micronutrientes, né, as vitaminas, os sais minerais. Então assim, tu estaria muito mais nutrido comendo comida de verdade, entendeu? Então, assim, basicamente isso. Mas a plant-based, ela é, como é que se diz? Ela é uma opção ótima para quem tá na vibe do veganismo, né, vegetariano e depois quer migrar para o vegano, né, então, assim, e quem não e também tem outra coisa, tem muita gente que come carne, a gente vê um crescente ali principalmente na feira, no Nutris na Feira, que a gente quando a gente faz as degustações, onde a gente dá a opção, quando é de origem vegetal e animal, né, a gente faz, às vezes, por exemplo, esse tempo a gente fez o iogurte lá o lassi de uma bebida indiana com iogurte, né. A gente fez o iogurte de inhame, para ter a opção para os veganos, e a gente teve muito mais sucesso. A nossa bebida, vegana, né, de iogurte de inhame, foi muito mais saborosa, não sei, o sabor ficou diferente, e a gente vê, É, assim, uma crescente de pessoas que não são veganas consumindo coisas veganas. Então é um eu nicho, sou assim, que uma. cresceu muito. Eu também. Eu sou Eu praticamente também. quase. Então, eu tenho aqui umas 3 dietas ainda que eu queria falar. Vou Vamos lá. deixar 2 mais polêmicas para depois dessa pergunta. Tá. Tu diria que para uma pessoa que não tem problema de saúde, quer emagrecer, tentar não recuperar, tentar uma reeducação mesmo,
a dieta flexível seria a mais adequada? Sim, a flexível para mim que a gente chama não digo que é a tradicional, né, o que que é aquela flexível? Ela é acompanhada de macronutrientes, né, proteínas, carboidratos e gorduras, mas sem restrição rígida. O que tu vai fazer? Tu vai trocar os carboidratos de cadeia longa, né, aqueles, os ultraprocessados, né, por exemplo, tirar a farinha branca e colocar a farinha integral, tirar o arroz branco, né, tirar não, mas assim, dar, uma maior prioridade para grãos Sem ter integrais, né, e uhum. vão, a gente vai trocando sem restringir, né, não tem uma restrição assim rígida. Seria assim um benefício para quem busca um equilíbrio sem radicalismo, sabe. Então assim, Uhum. são pessoas que tu não pacientes que tu não precisa, não tem problemas assim, maiores, a única coisa que tu tem que cuidar sempre, né, porque antes de tudo isso vem como que eu sei que o paciente está saudável ou não? É através dos exames laboratoriais, tá. Daí eu posso ver se ele está com uma deficiência de vitamina B12, o colesterol está alto, o ruim colesterol, o bom colesterol, né, a vitamina D, que a gente, né, precisa do sol, às vezes a gente tenta sintetizar 15 minutos por dia e a gente não consegue absorver, às vezes é uma vitamina lá do complexo B que também está em deficiência e não ajuda que essa vitamina D seja absorvida, né, então assim, tu regulando tudo isso e vendo que tá tudo ok, é muito mais tranquilo tu passar para uma paciente a dieta flexível, né, porque aí tu só ajusta e tu melhora a qualidade dos alimentos. Troca aqueles que não são tão bons por uns melhores, entendeu. E aí não tem assim, ela não tá numa low carb, ela tá com, né, os carboidratos ali em torno de 50, 55%, e tá podendo comer um pouco de tudo, né, doce inclusive também. Então, eu ia falar agora, e eu não quero falar contigo sobre isso, né, porque há um tempo já o que vem mais, eu não sei se dizer na moda, mas que aparece muito mesmo na mídia, é a dieta low carb e a cetogênica. Que a gente pode falar sobre elas? Elas vão trazer riscos? Não, é de boa fazer? Como é que a gente pode falar para as pessoas, assim, sobre essas 2 dietas que tanto aparecem hoje em dia? Tá, é muito bom ponto esse da dieta low carb. Eu tenho, assim, um parênteses, assim, muito interessante para falar sobre a questão da história dos ultraprocessados com os carboidratos. Porque assim, a gente antes, né, vamos pensar lá há 50, 60, 70, 100 anos atrás, a gente não tinha o boom dessa indústria, né, não existia uma lasanha congelada, um suco, né, de saquinho, não existia nada disso, né, há muito tempo atrás. Então a gente já era uma dieta um pouquinho mais low carb, né, a gente tinha muito mais consumo até de proteína, tinha grãos, muitas fibras, e aí o que que aconteceu? Começou a facilitar, a mulher começou a trabalhar, veio a questão da a geladeira, né, conservação dos alimentos, depois começou as fábricas de alimentos, como é que a gente pode conservar melhor esse alimento. E aí tem todas essas questões de como tu compra um alimento pronto que tu só aquece ali no micro-ondas, né, ou no forno e ele já está pronto para consumir, né. Só que aí a gente sabe que lá os ingredientes já vêm, não só, por exemplo, uma lasanha, vou te dar um exemplo da lasanha mais comum, de ai, qual é a que meu filho adora e que agora ele enjoou, graças a Deus, que eu não compro mais, que é a de bolonhesa, né. Tu sabe que ali tem corante, tem estabilizante, tem, né, sabores, que não são artificiais, Realçadores de sabor. realçadores de sabor, exatamente. E, então assim Porque não é nem sabor, né. é, Enfim, a gente naquele episódio dos ultraprocessados, a gente falou também sobre isso, né. com Não é certeza. nem o sabor, é tipo um lance pra realçar o gosto do que não tem Isso, ali. exatamente, porque assim, é a mesma coisa o morango, né, o morango de um suco de morango é doce, 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 que tu vai comer um morango normal, ele não é tão doce assim, é uma fruta cítrica, né, então assim, a low carb, eu acho que seria uma volta ao que a gente era antes, eu não me assusto com a dieta low carb, entendeu, que a gente reduz
a gente reduz o carboidrato, mas o mais importante não é a redução em si, é trocar o tipo de carboidrato que tu tá consumindo, né. É deixar de comer a lasanha congelada e fazer uma lasanha, em casa. É claro que eu sei que é difícil a gente pegar e fazer uma massa da lasanha em casa, né, com os ovos, a Não é tão farinha. difícil não. Não é? Tendo farinha, água, não é É difícil não, mais a gente só não tem tempo não às tem vezes tempo, e exato, disposição. né. Mas não é difícil não. Então, assim, a low carb para mim seria hoje uma dieta que seria a dieta normal, ela para mim ela é mais normal do que a dieta flexível que eu falei agora, que a gente comentou agora, né, eu prefiro mais, Legal. tá. Mas, tem a questão da Cetogênica. da cetogênica. A É. cetogênica, a gente tem que falar com muito cuidado, porque ela é uma dieta que ela para que ela é usada, né? O que que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela assim, ó, tu baixa o carboidrato da tua dieta em menos de 50 gramas por dia. Isso significa assim, tu em 100% do teus alimentos, né, entre proteína, gordura e carboidrato, ele vai a 10%. Então, assim, quando a gente normalmente come 50% de carboidrato, tu baixar a 10 é muito, mas aí tu aumenta a gordura boa, né, tu aumenta muito mais o consumo de gordura, azeite de oliva, nozes, né, todas as nuts e que mais? Oleaginosas, abacate, todos os alimentos ricos em gorduras boas, a gente inclui na alimentação, né, e a proteína aumenta um pouquinho mais, mas não muito mais. Então, assim, ela é muito baixa em carboidrato, né, ela é alta em gordura, né, e moderada em proteínas, o que induz o corpo a usar a gordura como energia. Isso é a famosa cetose. Estou em cetose, virou moda, assim, algumas dietas tem nutricionistas aí que, fazem muita propaganda, que só dão protocolo cetogênico na primeira vez que tu vai entrar numa consulta, ou elas já vendem, já na verdade elas já vendem o plano, né, de tipo assim: "Tá, tu quer fazer um plano comigo, começamos pela cetogênica", que eu acho isso, assim, muito, descuidado, porque a cetogênica ela faz com que tu tire a energia do carboidrato, né, e tu não tá acostumado com a gordura, então assim, tu vai ficar 2 semanas, assim, tendo um cansaço. Talvez tu não renda tanto na academia nessas 2 semanas. O ideal da cetogênica é em torno de 15 dias mesmo, mas seria uma estratégia de ciclos quando o paciente já passou por outras dietas, entendeu? Porque chegou no consultório, vamos fazer uma dieta de reeducação alimentar, estou toda bagunçada na minha comida, tá, então a gente organiza tudo, a gente faz uma dieta normal, normocalórica, né, com 50% de carboidrato, em torno de 20, no máximo 20% de proteína, 30% de gordura. Depois desse primeiro momento, a gente pode ir para low carb. Depois que ela arrumou, que ela melhorou os hábitos dela, a gente tá, então agora eu vou começar a academia, quero dar mais ênfase na proteína, ganho de massa muscular, então tá, vamos baixar um pouquinho o carboidrato e vamos colocar um pouco mais de proteína, né, um whey protein, né, para ver se dá um resultado maior de ganho de massa muscular e perda da gordura. E depois, num terceiro momento, quando o paciente já está dominando esses 2 hábitos, né, e aí ela precisa: "Ai, eu queria fazer, tenho um casamento e eu quero entrar num vestido, eu quero dar uma secada de 1,5 quilo, sabe, em pouco tempo". Às vezes até 2, 3 quilos, sabe, por isso que é complicado falar assim, sabe, eu não gosto de dizer quanto que ela vai emagrecer, porque as pessoas escutam e vão falar: "Ah, vou fazer cetogênica para emagrecer". Vão lá na internet Sim, e catam uma dieta no ChatGPT. Então assim, sim. aí tu pode fazer, porque o corpo dela já tá acostumado com a gordura boa, entendeu. Então o que vai diminuir é o carboidrato, ela vai sentir um pouco talvez desconforto, ela tem os prós, né, de auxiliar o controle também. Uma coisa importante da cetogênica é que ela auxilia no controle da diabetes tipo 2 e na perda de peso rápido. Mas assim, ela é restritiva, pode levar à deficiência nutricional, se não está bem planejada. Os efeitos colaterais é fadiga, ela pode ter fadiga na hora do treino, tontura, pode aumentar o colesterol LDL, né, em alguns casos.
Então, assim, ela é uma dieta que pode ser útil, sabe, mas ela não é milagrosa e ela exige acompanhamento profissional, né, o profissional tem que estar acompanhando de perto, sabe, e também ela é curta, é pouco tempo, é uma estratégia que tu tem, entendeu. Assim como tu vai mudando de treino, academia, tu fica um tempo fazendo, né, ganho de massa, tá, agora eu quero secar a gordura. Então aí tu muda um pouco o treino, faz um pouco mais de repetições, faz mais cardio, entendeu. Mas assim, é sempre bom, eu sempre digo, cetogênica tem que ser acompanhada por um profissional. E me diz uma coisa, assim, né, a gente ainda bem tem crescido, no Brasil, a preferência por alimentação saudável, né. Tá, a gente sabe que enfim, nem todo mundo tem acesso, aos alimentos saudáveis, é uma grana, às vezes, que a pessoa não tem pra, enfim, Sim, se se adequar, né, a uma alimentação saudável, mas a gente tem dados, assim, né, tipo, da Agência Brasil dizendo que em 2018, 50 milhões de brasileiros, né, não conseguiam pagar por uma dieta saudável. Em 2020, 42,1 milhões de pessoas, tinham já acesso a uma dieta considerada saudável, então um aumento bastante grande, assim, né, do que do que antes, e que na pandemia a gente teve 22% da população brasileira com dificuldade de manter a alimentação saudável. Eu acho até porque a gente também teve que, ah, optar por outros recursos, né, de ter que, às vezes, quem não saía de casa, enfim, de ter que buscar essas comidas de outra maneira, né, e muita gente também deixou de trabalhar numa época, então ficava mais difícil mesmo, né, da gente da gente conseguir manter, essa alimentação saudável naquela época, enfim. A gente tem um dado de que 56% dos adultos brasileiros, isso é de junho de 2024, tá, onde que eu usei foi a Fiocruz de Brasília, que 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso, que ficaria 34% com obesidade e 22% com sobrepeso. Bom, daqui 20 anos, se seguisse essas tendências, seriam 130 milhões de adultos brasileiros vivendo com obesidade ou sobrepeso. Porque além da nutrição, acho que tem um trabalho também psicológico, que existem pessoas com compulsões, por isso engordam, né, alimentares, a gente pode entrar outra hora nesse assunto, porque é muita coisa pra gente falar. Mas eu queria saber se no teu consultório, por exemplo, os teus pacientes, se tu vê mesmo, essa troca saudável se manter, se nos projetos que tu, se engaja, tu vê isso acontecendo mesmo, se é uma coisa real, assim, do dia a dia das pessoas. sim. Muito bom ponto essa tua pergunta, porque na verdade existe uma crescente demanda, né, de obesos, porém desnutridos. Então isso que está acontecendo com a sociedade, tem uma crescente, né, de pessoas que estão ganhando peso, mas não necessariamente que eles estão engordando e são saudáveis, né, o que a gente estava falando assim, tá, come, tá engordando, mas tá comendo comida de qualidade. E então assim, existem muito na questão da periferia, né, obesos na periferia, mas aí tu vai ver, não é por causa da alimentação saudável, é por causa dos ultraprocessados. E dentro do consultório eu tenho tido, assim, paciente, agora eu tô atendendo algumas pacientes num projeto do Morro da Cruz, que eles têm uma cozinha solidária lá, as gestoras são 3 e uma delas também tá no ela entra, né, no quadro da obesidade, come super pouco e, na verdade, assim, não é que ela come super pouco, é o tipo de alimento que chega até ela e que ela tem acesso e que ela pode comprar. Então, assim, esse para mim é um assunto, assim, muito grave de política pública, que a gente consegue entender, assim,
todo um sistema quando tu vê que o alimento saudável não chega na periferia e elas não conseguem ter acesso, e também o fator econômico influencia diretamente na compra daquele alimento, né. Então, assim, eu sempre costumo falar: como é que tu vai falar para uma mãe que ela ganha ali um salário e meio, e tem 4 filhos, e o que que ela vai dar para aquelas crianças? O refrigerante é mais barato do que comprar 1 litro de refri, é mais barato, muito mais do que um suco natural, ou comprar vamos supor, umas laranjas. Então acaba que existe o consumo de ultraprocessado, que é mais barato, muito mais barato, e aí as pessoas comem, engordam, porque estão comendo carboidrato da pior qualidade possível e vão absorvendo aquele carboidrato ali em forma de gordura e vão engordando. Então, assim, isso é crescente, e vou te dizer mais, não é só na periferia, entendeu? Existe as pessoas que também têm condições de consumir o saudável, elas comem o saudável, mas elas também compram a porcaria. Então, Sim. assim, as crianças, né, adoram McDonald's de todas as faixas de famílias, né, e adoram refrigerante, poucas são as porcentagens de quem não gosta. Então, assim, nesse sentido, é bem desafiador, né, eu acho que também o mais desafiador disso é tu fazer como é que tu vai fazer uma dieta para uma pessoa que não tem condições de comprar uma coisa saudável, então, assim, tu tem que ir pelo básico, o arroz, feijão, que é o básico e é saudável, a proteína, que tipo de proteína, né, tentar ir pelo mais barato, né, dar as opções, o que é o mais barato? O ovo, então Aí sempre começa. vai ser mas aí troca por um embutido, tipo uma salsicha, a gente já falou em vários episódios também sobre isso, né, que as pessoas acham que daí isso é uma proteína, é uma carne, não é, né, muito pelo contrário, Sim, mas é o que ela tem acesso de mais parecido que ela possa pegar, né, é. Até um pra guisado, eu digo, consumir. valorizem o guisado, mesmo com uma gordurinha ali, né, o guisado tem que ser valorizado, aí tu bota uma abobrinha, bota uma moranga, faz um picadinho, um ovo junto, assim, ó, eu sou fã do guisado, assim, ó, a minha mãe fazia muito guisado quando eu era criança e eu não gostava, já não aguentava. Aí eu vim morar com a minha avó, né, a minha avó era muito mais saudável, assim, tinha muito mais oferta de legumes e verduras, tanto que ela era cliente da feira, né. Mas aí eu Uhum. sentia saudade, digo: "Ai, como eu tô saudade do guisadinho da mãe", mas assim, é aquela comida afetiva. E hoje o meu filho ama guisado por causa da avó, né. Então assim, a gente Vai. tem que ter, não precisa comprar o bife, né, a gente vai pelo mais barato. Hoje a gente tem que se adaptar. Não tem Tem isso, carne. né, o meturato às vezes é um embutido cheio de coisa, então por isso que tem que, enfim, tem É, esse trabalho todo que é mas de política pública mesmo, até de ensinar a pessoa a comer uma proteína que caiba no bolso e seja melhor do que qualquer outra é. cheia de coisa ruim, né. É, na verdade, assim, ó, eu acho que o mais importante também é a informação para essas mulheres, para essas pessoas, essas famílias, a informação do que é saudável não chega até elas, né, por isso que as políticas públicas estão aí, por isso que existe a aliança, né, que fez a cartilha, para que elas tenham a informação do que elas estão comendo e que aquilo ali não é comida, e que elas podem ter acesso à comida de verdade, mas também existe o outro lado que é um lado do estado, né, a nível de estado, federal, enfim, não importa, prefeitura, estado, federação, que ela tem que dar subsídios para aquelas pessoas comerem saudável, entendeu? Porque não adianta eu chegar lá e dizer: "Olha, tu tem que comprar azeite de oliva, tu não pode comprar margarina, né, de R$ 3, 5, eu nem sei quanto é que custa uma margarina hoje, mas em troca de uma manteiga que custa 12 e em troca de um azeite de oliva que custa R$ 38, é muito complicado, entendeu? 8, então tá barato, 38 né. aqui estava. Não sei como é que tá no Teve Rio um aí. Hum, aumento significativo. é, É, então, e aí eu queria também agora saber uma coisa que é o contrário, né, a gente falou várias vezes aqui de dietas também que buscavam emagrecimento, 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 que é o que mais se fala. Mas e quando o ganho de peso é necessário? então vamos lá. Primeiro Porque que nem lugar, a pessoa que é muito magra e tem que engordar também fica, né, sim, enfim, é difícil também para ela, assim como para pessoa mais gorda é difícil emagrecer, a pessoa magra às vezes é difícil,
engordar. Tá. Quando que o ganho de peso é necessário, né? Em primeiro lugar, quando existe o baixo índice de massa corporal, que é abaixo de 18,5%, quando a gente faz lá aquelas dobras cutâneas, faz a avaliação do paciente e ele tá com aquela massa muito baixa, né? Isso é o primeiro índice que a pessoa tem que engordar, né, aumentar. A perda involuntária do peso também, por exemplo, pessoas com doenças crônicas, com desnutrição, é um ponto. Atletas ou praticantes de musculação que fazem hipertrofia muscular, né, também, ele existe, né, essa disponibilidade, essa necessidade de aumentar de peso, e pacientes pós-cirurgias, né, ou em condições debilitantes, por exemplo, uma pessoa que sai de um hospital e fica um tempo, né, acamada, ela a perda muscular, ela é diária e muito rápida. Então a gente pode até ver aí algum famoso que se acidentou e foi para o hospital e depois ficou, sei lá, 3 meses, ele fica pele e osso e depois a gente não consegue acreditar que isso acontece, mas realmente acontece mesmo, porque ele está ali debilitado e não faz atividade nenhuma. Então assim, o mais importante da tanto da perda de peso quanto o ganho de peso é a proteína para dar força para o músculo, entendeu? Hoje, se a gente for falar em saúde, o que que é envelhecer com saúde? É aquele paciente ter, músculo para que ele chegue na terceira idade, ele consiga levantar de uma cadeira sem se segurar, que ele consiga caminhar, que ele consiga ficar ereto, que ele consiga subir uma escada, que ele consiga, ter força para pegar um liquidificador que está em cima da geladeira, né, que ele não precisa dessa ajuda para segurar as coisas, entendeu? Então, assim, exercício de força. Além do alimento, tu tem que fazer exercício, principalmente depois dos 40, que a gente vai perdendo massa magra consideravelmente, Até anualmente. no banho. Até no banho diz que perde, né. E depois também tem, assim, estratégias, né, a gente falou ali o que que significa o ganho de peso necessário, também tem o importante, né, de ganhar peso não significa comer qualquer coisa, né, então, assim, o foco sempre vai ser nutrientes mais densos de caloria, não calorias vazias, porque aí entra essa questão: quero engordar, vou comer qualquer coisa, não. Tu vai aumentar a tua dose de nutrientes bons, entendeu? Em vez de comer, uma farinha branca, tu vai comer um pão integral, entendeu? Vai colocar coisas boas para o teu organismo, né? E também os princípios básicos, assim, de ganho de peso saudável, né, é o superávit calórico controlado, que aí é o acompanhamento do nutricionista, né, por exemplo, se o metabolismo basal, né, a gente normalmente gasta 1.800 calorias por dia, então eu vou ter que dar pelo menos umas 300, 400, 500 calorias a mais para esse paciente, para que ele tenha um ganho de peso por dia, entendeu? Tu tem como conseguir analisar através, né, dos exames ali, dos cálculos, quanto que ele gasta por dia para sobreviver, né, fazendo atividade física ou não. Claro, com atividade física isso melhora, mas aí aumenta muito mais, entendeu? Então isso que as pessoas têm que entender, quero ganhar peso, não vou fazer atividade física, ok, é um valor X, mas se entrou atividade física, que também é ótimo, tu aumenta as calorias, vai aumentar a quantidade de alimentos que tu vai ter que comer, né. E os macronutrientes também balanceados, né, que é também saber a proteína, carboidrato, tudo nessa ordem regular, né, a frequência alimentar. Outra coisa também é aumentar a frequência, que a gente está acostumado, tem gente que só toma um café preto de manhã, almoça bem e almoça e janta. Não faz mais nenhuma refeição porque não tem tempo. Então, assim, naquele meio da tarde, incluir alguma fruta, um iogurte, alguma coisa que seja prática, né? Isso aí é essencial para quem precisa ganhar peso e não está acostumado a comer com mais frequência. Thaís, a gente sempre tem muito papo, né. Muito. Eu acho que tu vai voltar Nunca mais termina. vezes. A gente sempre tem muita coisa para conversar, mas vamos indo para o encerramento. Então a última questão, os mitos comuns, tu já falou alguma coisa aí no meio das dietas, mas eu quero saber esses mitos comuns. Carboidrato é vilão, gordura faz mal, dieta radical funciona. Me fala sobre isso para a gente conseguir fechar esse episódio. Tá. Não, carboidrato ele não é o vilão, né, a gente tem que entender o que que significa um carboidrato, né.
é todo amido que vira açúcar lá no sangue. Então, assim, a gente tem que saber, assim, quais são os tipos de carboidrato, né? Vamos fazer um exemplo bem prático, assim, as cadeias longas de carboidrato num pão de farinha branca, né? Tem muitas cadeias. Então, aí, quando tu entra lá começa a comer aquele pão, o estômago, o intestino, ele tem que quebrar em várias moléculas tem que quebrar aquela cadeia toda, né? O pão de fermentação natural, ele não faz isso, as cadeias são mais curtas, porque ele faz a fermentação e a quebra desses carboidratos, dessas moléculas de carbono antes de entrar no organismo, porque ela faz a fermentação natural. Então, assim, o pão de fermentação natural, a digestibilidade dele é muito mais fácil. Então, isso é o desmistificar que o carboidrato é o vilão, entendeu? A regra, eu digo, o exemplo mais fácil é o pão branco e o pão de fermentação natural, né? O problema é o excesso e a qualidade que tu vai ingerir. Sempre vai ser a qualidade e o excesso. A gordura faz mal? Gordura, na verdade, não faz mal. O que faz mal é a E foi o gordura que tu falou ruim. ali, Doc, tu falou que existem as gorduras boas e As até gorduras necessárias, né, boas, né? Agora tu vai pegar uma gordura trans, uma margarina. Desculpe quem consome, quem está me escutando, mas a margarina deveria ser banida. E hoje. outra coisa que dieta radical funciona, resultados duradouros vêm de mudanças graduais, entendeu? Então uma dieta radical, ela não vai funcionar, tu vai desidratar em uma semana, né? Pode até perder um pouco de peso, desinflama, mas depois, a longo prazo, ela só vai te trazer malefícios, né? Então, assim, o que é o essencial da saúde? É o equilíbrio, né? O equilíbrio entre tu te alimentar bem, tu ter um sono de qualidade, isso que a gente não está falando das outras coisas, né? Tu ter uma qualidade de vida, tu poder ter intervalos na hora do teu trabalho, que tu consiga respirar, sentar um pouco, comer sentado, sem o celular do lado, conversando com as pessoas, né? Se dá ou não, enfim, comer com calma, ter pelo menos uns 20 minutos para tu consumir, sabe? E recuperar esses momentos de prazer, porque né, eu não é só por causa da minha profissão, acho que na verdade a escolha da nutrição veio depois do meu prazer de comer. Eu sinto prazer em comer, então assim, a gente fala, né, tanto de emagrecer, mas assim, a gente consome muita, entre aspas, porcaria, né, mas assim, tu não tem prazer em comer um chocolate que não é em excesso não faz mal, entendeu? Então assim, é muito do equilíbrio. Pode se dar o prazer de vez em quando, então. Thaís, eu quero te agradecer por estar no estúdio. Eu não tô, né? Tô no Rio de Faz falta aqui. Janeiro. Ah, obrigada. Agradecer muito Paula e a Carol. Foi uma experiência bem diferente gravar o podcast longe. Dá uma saudade incrível de estar aí junto. Vamos ter alguns episódios, às vezes assim, com o convidado no estúdio e eu aqui na telinha do computador. Também teremos temporada aqui no Rio de Janeiro. Então, Carol e Paulo, muito obrigada do canal Adjuntos por todo esse apoio e suporte aí. E obrigada, Thaís, por ter te deslocado. E obrigada a todo mundo aí que tem escutado Mesa de Afrodite, mandado os feedbacks, continuem. E podem sugerir pautas também. Eu que agradeço, eu quero aproveitar o espaço para dizer que eu estou atendendo agora numa nova clínica de biomedicina, que é uma estética da Graziela Lopes, fica aqui na Oswaldo Aranha, e é um lugar bem legal, né, as gurias ali, elas também têm um cuidado muito delicado com a saúde, e eu acho que eu entrei para complementar o time, né, porque uma coisa está ligada à outra, né, a saúde, o bem-estar estético também ele vem com a preocupação de dentro, né, de tu estar bem por dentro para tu poder estar bem por fora. Então, depois eu vou deixar o endereço direitinho. Então tá. Obrigada. Valeu, pessoal. Eu que agradeço, gente. Escutem os episódios do Adjuntos, podcast coletivo. Tem muito programa legal para ouvir. Adjuntos, a gente pode mais.